O programa Passa Lá em Casa é feito de encontros, histórias e boas conversas. Antes de começarmos, nosso agradecimento especial aos apoiadores, que acreditam nesse projeto e caminham conosco, tornando possível cada episódio e fortalecendo esse espaço de troca e inspiração. E hoje temos a alegria de receber a Luciane Ribeiro, diretora comercial da Butterfly Tour, para um bate-papo especial sobre sua trajetória. Fique com a gente, porque o Passa Lá em Casa só está começando. Nossos apoiadores do 8º episódio: Solar Fazenda do Cedro, Locato Imóveis, Stans Imobiliário, Estofados Classic, Ideal Home, Espaço Revitar, Lobac Lingerie, Criativa Decor, Cidade Luz, Butterfly Tour. Você vê pessoas felizes sorrindo, e quando elas são verdadeiras, porque tem muita gente sorrindo, que não tem nada a ver, né? Uhum. A pessoa fica rindo aí, internet, essa coisa é uma baixada danada, né? Uhum. A gente tem que ficar nas redes sociais, porque é um É o meio de nosso venda, trabalho. sim. Mas quando você encontra essa felicidade genuína, quando você vê uma pessoa bem, a pessoa tal, aquilo teve um custo. Uhum. Aquilo teve um custo. Aquilo não saiu de graça para ninguém. Quando a pessoa está bem, quando ela está equilibrada, ela está. Não é porque ela está bem de dinheiro. Muita gente bem de dinheiro está na fossa, morre, suicida. Então, quando eu falo bem, bem, é isso, a cabeça, o coração. Quando você está bem, você está equilibrada, você gosta de você, você aprende o seu valor. O que eu conquistei até hoje? Olha para trás, para a sua história. Só você sabe que você caminhou. Você que tem que admirar o seu trabalho. Você Uhum. que tem que admirar a sua vida. Então, quando você olha para trás, que você com aquelas revistas na mão, quando você estava lá, na pá de café, aquela Uhum. coisa toda, Uhum. cara, Para baixo, para cima. essa história é uma história que é sua, riquíssima. Ninguém faz isso. Quantas vezes eu fui Ninguém faz isso, visitar muda. vocês? Você acreditava, você acredita naquilo. Então, essa história é uma história muito rica. Você é feita disso, sabe? Esse ouro que está aí, né? Que não é bronze, não é prata, é ouro. Esse ouro que é a sua existência, ele é muito rico. Então, você tem que olhar para você, olhar para o valor que você é, as pessoas que dependem de você, que ignoram esse fato, que você acaba ignorando também. Uhum. Né, acaba sendo uma peça como outra qualquer da casa, mas não. Se você se ausentar daqui, a coisa não funciona. Você é o elo maior de tudo isso e de muita gente. Então você percebe o seu valor, que você tudo isso e mais alguma coisa, você começa a se admirar, começa a se valorizar e a se amar. Eu acho isso muito importante. Esse processo tem acontecido comigo, é um processo que não é fácil. Eu acredito que é amadurecimento, 60 anos que eu faço esse ano, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu Uhum. adoro falar a minha Uhum. idade. Tem gente que esconde, né? Uhum. E também respeito isso, porque a gente É. Cada um com eu os curto seus muito a história dos meus pensamentos. 60 anos, porque quando eu olho para trás, eu vejo, às vezes, determinados lugares que eu vou, como, por exemplo, agora eu estive em Belo Horizonte, então eu estava de ônibus, eu passei em frente com Conselheiro Lafayette, que é a cidade que eu Uhum. nasci. Uhum. É Então, verdade. na estrada, na BR, eu vi a casa, né, e aí eu vi aquela menina correndo lá de 9 anos, 10 anos, e daquela menina para essa mulher de 60 anos foi uma história muito longa, de muitos acertos, de muitos erros, de muitos encontros e muitos desencontros, de muitos amores e de muitos enganos também. Mas assim, quando eu olho para tudo isso e estou viva e fazendo, trabalhando um projeto que eu tenho de 10 anos para frente ainda da Butterfly, eu falo: "Poxa vida, eu não abro mão de 1 milímetro da minha história. Uhum. Eu não abro mão. Você não deve fazer isso, ninguém deve fazer isso. Não deve abrir mão. Ah, eu vou esquecer meus erros porque eu tenho um remorso". Foda-se, cara. Você não pode transformar mais nada. O que passou, passou. Tem que, sabe, você tem que se livrar disso. O que passou, passou. E foi bom, porque te construiu, te fez. Então esse ombro duro, né, de tanto levar, foi necessário passar para as coisas que eu passei. Então isso é muito importante. Pô, bonito esse É. ensinamento. E esse, o ano passado, eu não sei se foi ano passado ou se foi esse ano, pra gente encerrar aqui e começar, Uhum. queria te falar o seguinte, que eu recebi da minha filha, da Clara, você tem filhos, eu também Uhum. tenho, né. Então a minha filha, falou pra mim assim, a Clara começou a levar grupos pra nós, né. Ela foi comigo em 2024 em Indochina, eu levei a Clara e chegou lá num determinado momento em Bangkok que deu problema no visto de uma passageira, pra ir para o Vietnã. Então, o grupo eram 28 pessoas e a passageira teve que ficar. E era uma passageira idosa, professora da UFMG, e o visto dela deu um problema, enfim. Ela casada, o marido estava lá com ela e tudo. E eu falei: "Não, eu tenho que ficar com ela".
porque não tinha outro jeito, eu tinha que ficar para resolver o visto dela junto com o meu operador de Bangkok. Era um Uhum. procedimento normal, sabe? Uhum. Como todos os imprevistos que acontecem em Sim, viagem. Mas sim. quando Na tem outro vida líder, já, e você mas sabe quando o grupo lidar tem com um o outro líder, problema. você Uhum. tem que ser outro líder. Sim, Então sim, eu estava lá sim. para quê? Para resolver o problema dela. Mas Eu pode virei, levar isso para a vida, eu né? virei para Clara e falei, Clara, segue com o grupo Vietnã. Ela ficou parada me olhando, né? Ela já viajou comigo várias vezes. Uhum. Eu falei, tá aqui, esse é o nome do guia que Mas está é te assim que esperando. começa bem. Aqui que está É o no guia. Mãe, cadê o guia que vai estar no Vietnã? Tá aqui. Esse é o nome do fulano, esse é o nome do ciclano. Acerta aí no WhatsApp agora, tá aí. Pode Uhum. subir com o grupo, faça lá no Vietnã. Quando você chegar lá em Hanoi, o pessoal está te esperando. Num determinado momento, ela Sim. parou. Quando eu estava despedindo dela, subindo a escada, a senhora estava comigo lá, que no outro dia que eu fui encontrar com ela na Baía de Along, ela virou para mim e falou assim: você sabe o que você está fazendo? Eu falei, como assim? Você me mandando para um país que eu nunca fui. Eu falei assim, você é capaz, senão eu não te mandava. Ela ficou me olhando assim, falei, vai, o grupo está te esperando, você está esperando o quê? Fui. Aquilo deu um fortalecimento para Clara. Depois disso, ela foi em vários outros países levar Sim. grupo. No meu aniversário, ela mandou um Sim. cartão para mim, né? E Isso ela é falou muito assim, bonito, muito. isso é Ela virou muito para mim bonito, e é disse muito assim, bonito. E eu acho que a vida a gente só sim, aprende assim também. Se a é, gente fica elaborando muito, a coisa não eu vai. tinha falado com a Maria Júlia, com minha outra filha, para levar um grupo à Disney, a Maria Júlia estava meio assim. Eu falei assim, Maria Júlia, a Clara falando, Maria Júlia, você pode levar, porque você fala inglês. A mãe começou isso, a mãe não falava nada, a mãe falava português, não tinha Instagram, não tinha nada. Aí eu, na conversa, falei com ela assim, realmente, né? 2010, eu levei 40 pessoas para Dubai, para o Egito, falava nada. E eu fui. Ela falou assim, olha, mãe, a gente tem muito orgulho de você. Ah, que lindo. E eu volto aqui a te dizer que no meu aniversário ela mandou um negócio para mim, né? Ela escreveu algumas coisas que ela escreveu, ela falou assim, muito obrigada, você me deu o mundo. Ah, e deu mundo Sim, mesmo. porque ela É hoje pensa muita verdade, coisa, não, literalmente. depois disso ela levou o grupo à Índia, Em levou o grupo à todo o Austrália e mais Nova abrangente Zelândia, possível. ela Todo foi mundo. Ah, que para lindo! Croácia, Macedônia, Bósnia, hoje ela conhece quase 30 países, já levou trabalho, Olha, e ela falou assim: "Mãe, você me deu um mundo", né. Então eu acho que é isso, que eu acho que bonito. a gente tem que acreditar nas coisas da gente, né, é Uhum. sempre um processo, e você tem que passar, né, não tem outro jeito. E vamos embora. Hã. Luciane, seja bem-vinda a mais um episódio do Passa Lá em Casa, o 8º episódio. Eu estou muito feliz de te receber Já aqui está em no 8º casa. episódio? Já estou no 8º episódio. Uau! Muito bom, né? E Muito. esse programa vai ser delicioso, que vai falar das coisas, da coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Tenho feito pouco, quero fazer mais, que é viajar. Você sabe disso, né? Eu acho que nesse período que eu te conheço, você pensa há muito tempo já, e sempre, sempre foi lá na Butterfly em busca de roteiros bacanas, né. Era um negócio de ir para o Nordeste, para uma É, uma pousada pé de areia, é, né, ou que eu então um gosto lugar que disso. você ama, que é a Itália, É, né, amo, não. ama a Itália, enfim. Realmente, Que foi uma viagem maravilhosa que eu fiz, realmente, a parceria com. é umas coisas que às vezes as pessoas me falam, sabe, Guta, Uhum. eu tenho muita sorte. Não sei se é sorte, porque minha sorte começa às 5h30 e encerra às 20 horas, né, ou 22 horas. Mas eu acho que É uma Deus sorte é, estendida e mas é uma suada. sorte suada, estendida. É. Mas eu acho que Deus, de verdade, ele gosta muito de mim, muito, né, porque não foi ele me deu nada de bandeja, né, mas ele me deu os caminhos. Então, por exemplo, trabalhar com uma coisa que eu amo é fantástico. É fantástico. Porque tem muita gente que trabalha a vida inteira com uma coisa que não gosta, né. Uhum, Então, por exemplo, se eu tivesse feito um concurso para banco, uhum, não que eu despreze ou ache não, tem gente que é bancária e feliz da vida, mas, por exemplo, uhum. eu não seria a minha praia, ficar fechada num lugar, num ambiente. Sim. Então, a viagem não só me deu o meu trabalho não só me deu a oportunidade de conhecer muitos lugares, hoje eu já conheço 92 países, Nossa, que mas, por exemplo, delícia. eu percebi que no meu trabalho eu podia ser uma ponte entre, né, aquele sonho daquela pessoa e aquela pessoa. Um amigo uma vez me disse assim, que a gente cresce muito na dor e no sofrimento. Aí ele falou assim: "Ô Luciane, a gente tem que falar para as pessoas que elas têm que crescer também, a pessoa tem que aprender a crescer no prazer, na alegria, não só, você não pode só se transformar com a dor e o sofrimento ou a perda. Você pode se Pois é, transformar na ter alegria, na alegria para mim é isso, quando eu viajo, mas quando você você se transforma, viaja e você se conhece outros transforma. lugares, Ontem numa é live o padre exatamente disse assim isso. para mim, que estava fazendo uma live com o padre, a gente vai fazer um turismo religioso esse ano, Uhum, né, uhum. os lugares sagrados, enfim. É um Depois você padre fala bem específico maravilhoso, desse sim. roteiro. Esse padre é maravilhoso e a gente está falando do sentido da peregrinação. Ele fala que peregrinação é Uhum. você sair, né, é você se movimentar. Sim, Não é só a viagem, é você se movimentar, é você sair do estático para o dinâmico, é você sair da sua área, sair da sua baia
entendeu? Subir a montanha e ver o outro lado dela. Então, a questão de ser essa ponte, né? Hoje a Butterfly, a maior missão da Butterfly é ser esta ponte entre o prazer, entre a alegria, entre a felicidade. Ela é o prazer entre a possibilidade da transformação em você. Então, não é nada de, assim, como é que eu vou te falar? É uma coisa divina. Não. É uma coisa muito realista, muito prática, objetiva e real. Né? Quando a pessoa viaja, ela sai do ninho dela, ela sai da área de conforto dela, como está aqui na sua casa. Você vai, mesmo com tudo organizado, ali tudo mapeado, os vouchers todos, a malinha arrumada com tudo, os medicamentos, uso contínuo, ordinário, põe tudo na mala, meia de lã, tudo, né? Mas você sempre tem um pouco de estresse porque você vai, aquela história do imprevisto lá na frente. Então você tem que sair da sua área, né, de segurança, de proteção, para o inesperado. Mas esta coragem por Isso si eu acho só uma delícia. já te O transforma. inesperado é para mim, assim, uma motivação Você não percebeu, enorme. talvez você tenha percebido que essa motivação e essa transformação é que te dá esse up de alegria, de felicidade. Eu acho que dá em todo mundo. Então, Eu depois fiz você vê a aquela consequência. aquela pequena viagem, né, com vocês. Foi pequeno porque foi para o sul de Minas, que a gente foi para várias vinícolas. Aquilo Né, também, aquilo foi uma aquele delícia, porque passeio foi muito bom. aquilo foi assim, um misto de alegria e também assim, algumas pessoas acharam no início que seria irresponsabilidade, porque estava em 2022 e tinha Covid, mas a gente estava a fim de viajar, estava no final dela e foi feito com muita responsabilidade, Sim, mas foi um grupo de mulheres, nós sim. tínhamos homens ali, né, 2 ou 3, Eu acho que são 2, o marido da Isabela, o Marquinhos e o o Mauro. Mauro. O resto era uma mulherada, e a gente foi fazer uma coisa também, nós aliamos prazer com mais prazer, com mais prazer. Sim, Né? O prazer era a viagem, o segundo prazer era o vinho, e a é, terceira prazer é poder sair de casa, né? foi Voltar a muito, viver. nossa, foi muito bom. Eu lembro de uma cena daquela viagem que foi inesquecível, que a gente estava já no final, saindo de uma das vinícolas, né? A gente estava já, tinha feito um almoço maravilhoso, uma degustação de vinhos maravilhosa, e num determinado ponto a gente estava vendo o pôr do sol. Todo mundo desceu dos carros. E ali foi uma risaiada, a gente se Foi abraçava. delicioso. Nós É uma celebração simplesmente mesmo, né. sublinhamos a questão da Covid. Sim, Não tinha ninguém com máscara nem nada, mas é. a felicidade, ela serviu como um fator de ela medicou a gente ali, a gente estava imune, né. A felicidade Verdade. fez isso conosco. Verdade. Vamos começar do início. Conta um pouco a trajetória, o início da Butterfly, A para as Butterfly pessoas conhecerem. a Butterfly, ela nasceu assim, ela nasceu por um acaso, não é, não foi nada, eu não falei assim: eu acordei um belo dia e falei: "Vou montar uma agência de viagem", não foi assim, né. Eu precisava como você, né, e como você o trabalho, a gente é muito parecida nesse aspecto, por isso eu te admiro tanto, porque eu sei Obrigada, é eu mútua a sei essa admiração. luta e sei o grau dela, né. Sim. Eu precisava trabalhar, enfim, meus pais meus pais eram pessoas trabalhadoras, mas eu era de classe média pobre, né. Uhum. E tinha que trabalhar, não tinha outro jeito. Então eu tive que quando eu comecei a trabalhar em Juiz de Fora, minha carteira assinada com 17 anos, eu vi o seguinte, que o salário em Juiz de Fora paga-se muito mal, né. Uhum. E eu não queria ficar só naquele raso, então eu precisava de dar uma melhorada. Eu já estava na faculdade, e aí então aquela história da vida, né, de Deus comigo, né. Ele foi me apresentando pessoas certas, Isso é impressionante, né. impressionante, ele foi me apresentando Eu também pessoas tenho a mesma história certas disso, eu sempre em conheci as momentos pessoas. certos que ele foi Isso, assim, Deus foi é me Deus. conduzindo para isso. Então eu conheci algumas pessoas que me ajudaram muito espiritualmente, Sim. me ajudaram muito, vamos dizer assim, me deram muita literatura, eu tive muito aprendizado com muitas pessoas, né. E nesse sentido, algumas pessoas falam assim: "Luciana, desenvolve projetos na área de arte que você gosta tanto", eu comecei a estudar arte, fazer curso de arte, então eu comecei a desenvolver projetos, e aí então eu fui atrás de patrocínio para os meus projetos. Eu fui entender o que que era Lei Rouanet, fui entender que era essa coisa toda, então eu desenvolvi um projeto, com essa minha habilidade que eu tenho, né, de vendedora, que é uma coisa que eu acho que também é um nato meu, né, eu fui a conseguir patrocínio e desenvolvi durante 3 anos projetos para escolas estaduais da região. Veja você, Guta, que eu tinha uma máquina falando rapidamente para Aham, chegar nisso, uhum, né, eu tinha uma máquina as escolas não tinham slide, não tinha esse negócio aí que é hoje você tim, tim, uhum. tim, não, né, nada disso. Ontem eu passei terça-feira eu passei a revista digital da Butterfly no telão, que era slide que o Tassiano fazia para mim, cortava, enfim. As escolas não tinham, eu comprei. E aí eu carregava aquilo no ônibus, né, eu carregava para Muriaé, Leopoldina, Cataguases, que era o projeto, e eu tinha que Uhum. chegar junto, responder, né. Sim. Depois disso, a universidade me convidou para um projeto de extensão, e então eu comecei a ministrar curso de barroco mineiro.
Eram 2 módulos, Barroco Mineiro e História da Arte. Mas era para um público, era um projeto de extensão para a terceira idade. Terceira idade na federal, naquela época, era acima de 45 anos. Na nossa idade, a minha idade hoje é a quarta, pela universidade, né? Era a quarta idade. E aí, eu falei assim, estava dando um belo dia, eu estava dando aula de Barroco Mineiro, dentro da sala, eu falei assim, uai gente, peraí, que esses slides todos aqui em Minas Gerais, se tivesse no Maranhão, fazia sentido. Mas em Minas, eu falei, um belo dia, falei, gente, vamos fazer uma viagem para Tiradentes? Nessa época eu amava Tiradentes. Vamos fazer essa época uma viagem a Tiradentes? Tiradentes é tudo de bom. O pessoal topou, e aí a Luciane Ribeiro começou ali a desenvolver o turismo, sem eu saber. Ela foi o momento. Por quê? Porque eu tinha que anotar o nome das pessoas, colher dados dos documentos para poder alugar um ônibus, ligar para ligar um ônibus, né, alugar um ônibus, e ligar para saber o restaurante, para marcar o restaurante para o grupo chegar. E eu comecei a dar aula dentro das igrejas. Então, é uma aula que eu ia dar, falar sobre um determinado tipo, né? Eu comecei dentro da igreja. E aquilo o pessoal gostou, e eu comecei a fazer isso. E foi desenvolvendo, desenvolvendo. Daqui a pouco eu estava fazendo as igrejas barrocas todas de Minas, e eu comecei a sair de Minas. Um belo dia eu resolvi fazer o Nordeste, e num grupo que eu falei, vamos conhecer as primeiras igrejas erguidas no Brasil? Vamos, de ônibus. Bati até São Gonçalo, em Sergipe, que é onde começou tudo. E eu fui para lá, e eu vi um monte de coisa. Tudo isso foi um aprendizado para o turismo. Isso também me deu muita informação artística, porque também eu comecei no módulo de História da Arte a levar para excursões, para ver exposições. Então, durante muito tempo, eu só fazia Brasil e eu fazia excursões culturais. Eu ia teatro, eu ia museu, eu vi tudo quanto era peça de teatro com um grupo e tudo quanto era exposição que estava acontecendo, até que eu comecei devagar, com uma boa mineira, a fazer América do Sul e tal, até que chegou no 2010, eu era Luciane Ribeiro simplesmente, e eu já estava movimentando um dinheiro, né, mais ou menos atraente, eu falei, não, eu tenho que ter um CNPJ. Então teve a viagem de 2010, que foi Egito e Dubai. Eram 2 moedas, eram dois era África e Oriente, 2 línguas diferentes, né, e a Luciane Ribeiro, com a cara e coragem, foi. Eu queria montar para 15 e deu, na verdade, 44 pessoas, não foi 40, foram 44 pessoas. Outro dia eu estava recapitulando isso, e eram pessoas de nome da sociedade. Então eu sabia que, se desse errado, eu ia vender ovo na feira. Mas se desse certo, eu tinha que abrir um CNPJ. Sim. Foi, deu certo, eu abri o CNPJ. Ah, que maravilhosa a história. Assim começou a Butterfly. Maravilhosa. E atualmente, como tá o caminho, a expansão dessa história toda? Essa pergunta é uma pergunta que eu queria muito que você me fizesse, sabe? Porque é a oportunidade que eu tenho no seu programa, que é um programa muito bacana, de dizer a você o seguinte, que eu estou numa das fases mais interessantes profissionalmente da minha vida. Da Butterfly, principalmente. Por quê? Porque a Butterfly, você migrar de agência para operadora é muito difícil, é um processo difícil, como tudo, não é fácil, né? Imagino. Eu não herdei uma operadora de viagem, eu não herdei nada disso, é uma construção diária, né? E é um processo que você não faz da noite para o dia, é um processo que demanda tempo. Então tem que ter paciência, você avança 2 passos e volta 1, você avança 3 passos e volta 5, sempre assim. Mas a gente teve, né, eu e o Tassiano, nós tivemos nesse processo persistência, tivemos dedicação, tivemos disciplina, sabe? Sim. E a gente acreditou e a gente acredita nesse projeto. Então, agora, 2026, e teve também um parêntese que eu faço, o seguinte, que esse processo foi interrompido com a pandemia também. Em muitos momentos... foi um baque, né? Muito. Nossa. Por quê? Porque é inadmissível que alguém diga para mim que teve um setor no país ou no mundo, até mundo, que foi mais atingido que o turismo. Foi o evento. Evento fazia live, né? Mas o buffet fazia quentinha. Tava quentinha para todo mundo aí, né? Não, e turismo, eu não tinha. Se você falasse assim, eu quero uma passagem para Piau, eu não tinha que te vender. Entendeu? Não tinha feira, não tinha nada. Então, eu também, em muitos momentos, durante a pandemia, eu fiquei muito agoniada, porque e se isso não voltasse, o que eu faria depois de tanto tempo investindo, né, no turismo? Mas eu sou católica, né, curto muito a minha religião, eu sou muito devota de Nossa Senhora, Santa Rita de Cássia, como Santa Rita me ouviu, Jesus. E eu fazia a oração do terço e os filhos dentro de casa. A pandemia terminou, a gente retomou esse processo de disciplina, de investimento na empresa. Agora, 2026, a gente está se consolidando de fato. É um processo sem retorno, sabe, Guta? É um processo que não tem volta. Você não volta, né?
como agente mais, é um processo que você se consolida como operador. E eu brindo isto agora com você, terça-feira passada, terça-feira, né, antes de ontem, eu estava em Belo Horizonte, e a convite da Norwegian, que é uma das Sim, maiores sim. empresas de turismo do mundo, é onde nós trabalhamos muito com ela, porque também nesse tempo de busca e de aprendizado, eu fui buscando Não, os mas melhores parceiros. claro, sim. Um dos maiores sucessos da Butterfly é a gente oferecer hotéis de qualidade, oferecer guias de qualidade, né, oferecer um serviço de qualidade. Esse é um maior diferencial nosso, né. Quando você chegar lá e falar assim: "Ah, mas Luciana, eu consigo aqui um negócio mais barato aqui", então você vai no seu mais barato. Uhum, Não que o meu seja mais caro, o meu a gente está sempre de olho no mercado, a gente uhum. procura oferecer um serviço de qualidade É, com eu sei preço porque eu já justo. viajei, né, Sim, vocês fizeram eu uma não viagem eu para quero mim e eu quero sei oferecer como é. oportunidade às pessoas. Sim. Então, a Norwegian sempre foi nós sempre elegemos a Norwegian como, uma empresa, de cruzeiros que a gente acha que é top, e ter mesmo. Entretenimento, comida, cabine, serviço, é excelente. E então a gente está sempre com eles, eles ofereceram de esse ano fazer algumas parcerias conosco. Então nós fizemos agora em Belo Horizonte, o ano passado eu já tinha ido, mas o ano passado a gente iniciou com BH, Uhum. sou mineira, né, queria iniciar com Belo Horizonte. E aí eu fui muito bem recebido ano passado, mas ainda com uma audiência um pouco modesta. Esse ano a gente pensou assim: vamos fazer para 40 agências? Vamos. Aí nós convidamos 55 e apareceram 50. Teve o peso da Norwegian Excelente. também? Sim, mas já tinha o peso do nosso trabalho de um ano da Butterfly. As pessoas que estavam lá já conheciam a gente. E a gente fez o lançamento de um produto que é a revista digital. Uhum. Então, hoje, só grandes operadores Sim. nacionais, internacionais possuem revista digital. Então é um trabalho, é um investimento também em Sim. tecnologia, e ela vai ficar ela agora tende a aprimorar cada vez mais, né, a gente vai fazendo modificações na revista, e, como eu te disse, é um processo sem volta, por quê? Porque a gente já tem, para esse ano de 2026, muitos eventos como esse que nós fizemos em Belo Horizonte, já fechados e já estamos fechando para o Brasil inteiro. Nossa, que maravilha. Sim, Que e vamos participar de maravilha. feiras internacionais, nacionais de peso e internacionais. Pela primeira vez a Butterfly na WTM Latin América, acontece em São Paulo, então tem, assim, algumas feiras internacionais que são peso no mundo, 5 Uhum, ou 6 boas internacionais grandes, e de São uhum, Paulo é uma delas. uhum. Esse ano a gente está com stand na feira, Oba! e a gente está participando, né, então é a nossa identidade, então ele parece que é, não, não parece não. Agora com a identidade a gente não consegue mais, né, a gente não consegue mais. E aí então um passageiro como você chega para mim e fala assim: "Ah, Luciane, mas se eu for na Butterfly, você vai me atender?" Porque a gente agora só atende agência, né. Uhum. Não, ainda uso de casa, né, uso de casa Ai, que que já bom que eu sou estão de casa. que Que os que bom já que eu sou de estão que já casa. estão na lista nossa, aqui na nossa órbita, é claro, a gente não vai dizer: "Não, vai embora", não, não, de maneira nenhuma. Mas a gente não vai mais abrir esse É, porque eu tenho processo. meus roteirinhos agora. Claro, vamos fazer muita viagem. Então nós temos muitos passageiros muito queridos, minha carteira é uma carteira muito boa que eu tenho de Uhum, cliente, não uhum, vou abrir mão disso nunca, é uhum. uma conquista também. Sim, Mas assim, hoje se chegar uma pessoa nova, a gente já está encaminhando para a agência, sim. porque hoje a gente realmente vai trabalhar com agência. Ah, legal. E falando de viagem, o comportamento, você tem sentido alguma diferença desse tempo que você leva grupos de destinos? Que é assim, se as pessoas estão curtindo mais uma outra vibe, tipo natureza? Eu tenho lido muito sobre isso. O pessoal está curtindo muito natureza. É certo essa tendência? Eu acho que eu vou um pouquinho mais além, porque essa tendência de viagem, né, as pessoas querem fazer por elas. Esse é um ponto importante, né. As pessoas querem experimentar por elas. Experimentar por elas é fazer por elas sem agência, sem operador, sem nada. As pessoas querem, muitas pessoas querem, uma leva de pessoas, querem passar o perrengue de fazer por elas, que é válido, é válido isso, né. Quer fazer essa experiência? É válido. Não quer se acomodar ou não quer o comodismo de tudo Ah, não, mas uma pronto. natureza mais luxuosa, não um Sim. perrengue, não, 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 quero o para natureza perrengue com o perrengue perrengue pode ser um não. hotel 5 estrelas, o perrengue É. que eu digo é quando a pessoa faz por ela, né. Essa história, assim, que a pessoa quer um espaço, eu acho que é um comportamento que ele vem ao encontro do modo de vida que nós estamos vivendo hoje, né. Hoje, por exemplo, eu sou de uma época Uhum, que você tinha 3 quartos grandes, uma sala, uma copa, uma cozinha e uma vaga de garagem, uhum, né, mas a casa tinha 150 metros quadrados, 180 metros quadrados, fora uma área externa que você criava galinha, coisa, não sei uhum, o quê. uhum. Hoje, as pessoas moram em 48 metros quadrados e tem 3 vagas de garagem. Então, por que que as pessoas querem natureza hoje?
Porque elas estão emparedadas dentro de casa. Verdade. As pessoas não, ela não é uma tendência à natureza, é uma necessidade. É mais do que uma tendência. Quando você mora em 50, 60 metros quadrados, porque hoje não existe empregada doméstica mais, ou você não tem dinheiro para Sim. pagar, né? Ou porque você tem um filho só, porque você não tem tempo para arrumar sua casa. Não, nem pensar em fazer bolo, nem pensar em receber amigos, não tem espaço. A minha copinha ali só cabe em 4 cadeirinhas, 4 xicrinhas, não sei o quê, para lavar, máquina de lavar, quer fazer porra nenhuma. O que eu digo para você é que as pessoas não é tendência, é necessidade de ar livre, de espaço, que elas moram hoje confinadas em paredes. Uhum. Então o que acontece é isso. O que eu percebo hoje é que o turismo, se você me perguntar assim, qual que vai ser o futuro hoje do turismo? Uhum. Estou te adiantando a pergunta. É, ótimo, tô adorando a convidada, ela daqui a que faz a pouco, pergunta, daqui a tô pouco, Cris, daqui a pouco eu adorando. começo a te perguntar, você É responde, verdade. tá? Ah, normal. O que Bora. eu, di- o que eu, Eu isso não aí gosto de regra, então não, tá vamos certo. embora, vamos Bora fazendo, lá, né? bora. O que eu digo que, como é que hoje, qual que é hoje, o que que vai ser o futuro do turismo amanhã? Eu digo a você assim, que a inteligência artificial está vindo, você não pode ignorar esse processo, né. Uhum, Quem fechar os olhos para isso é um bobo, né, não tem uhum, condição. uhum. Isso é irreversível também. Então você vai ter acesso, Guta, a roteiros, e eu acredito que vão ter, programas que você criados pela IA, que você vai clicar no roteiro e vai ter uma aba que vai ter, assim, centenas de hotéis que você pode escolher ali, e vai ter um link que você vai clicar naquele link e vai sair no WhatsApp da recepção que você já vai fazer, entendeu? E vai ter Uhum, aquilo tudo ali, vai ter uhum, um link para você comprar o bilhete de trem, para você fazer sozinho, uhum, todo esse desfecho. uhum. Mas, vai ter uma pessoa talvez, quem sabe você é um sonho, né, você vai bater a tecla no celular assim, aí vai uma imagem ali, que é um robô que vai estar Sim, conversando para sim, você, sim, aí eu estou falando com um sim, chinês aqui, você é uma sim. chinesa, eu Uhum, falo, ele traduz, sim. traduz para mim, É, então sem já tá intérprete. chegando, Sim, isso aí já claro. tá Então veja, ali, né. todas as barreiras estão sendo Uhum, cortadas, né. sim. O que eu acho que é o turismo, né, vamos dizer assim, o que que vai ser, qual que vai ser uma operadora de ficar hoje no mercado e o futuro para essas empresas de turismo, é você fazer um turismo que o passageiro não faça sozinho, ele vai necessitar de uma empresa para fazer por ele. Então, quem é que vai na Turquia sozinho? Quem é que vai no Irã sozinho, né? Quem é que vai no Iraque, na Arábia Saudita, na África, fazer safari, onde você tem logísticas complicadas, Uhum, então você tem que descer no aeroporto, aí você tem que depois pegar um outro voo menor para ir em determinado ponto, para poder fazer um sim. safari em um determinado local, que todo mundo fala uma língua que talvez você não vai entender direito, né? E que, eh, poxa vida, e se eu quebrar uma perna ali, né? Porque a pessoa tem que pensar nisso, eu acho que isso é muito importante. Fazer por si, eu acho super válido. Fazer o seguro viagem também é super válido, mas o seguro que está na sua mão é uma apólice que você tem, que no momento que você machuca uma perna numa escadaria, né, Uhum. você liga, você vai lá e liga para aquela apólice, lá você faz o tratamento que tiver que fazer naquele hospital rapidamente ali e tal, né. Precisou de uma cirurgia, vai lá, paga, passa o cartão, depois você entra com a apólice para ser restituído. Mas entre você quebrar ali o seu joelho e você ligar para a seguradora para ser restituído por aquele valor que você pagou ali, alguém teve que te levar, Sim. alguém teve que ligar É, a para o negócio, medicação. alguém tem que fazer isso. Sim. Então as pessoas que viajam sozinhas, elas têm que prestar atenção nisso, porque a viagem, ela é o inesperado, e o inesperado não é só de coisas boas não. Da mesma maneira que você quebra uma perna aqui, que você quebra um braço, que você bate com a testa, que você adoece, você tem um problema, né, sei Sim, lá, uma hérnia de disco ou sim, então qualquer problema. qualquer coisa que você tem que internar por alguma razão, quando você viaja sozinho é que você vê como é importante, às vezes, você estar inserido num grupo e um tour leader está com você, para ele fazer esse meio de campo entre você, o hospital, entre você e a Hum. pólice de seguro. É, vou até contar um caso, eu como se fosse entrevistada. Meu pai teve um problema desse quando eu morava na Espanha, ele foi me visitar, aí resolveu viajar ele sozinho com a minha mãe. Ele teve o que hoje fala, síndrome do pânico, né, que deu assim minha mãe super feliz andando para lá e para cá, pegando trem, né, com mala para cá, mala para cá, meu pai de repente travou, foi uma loucura. E aí, sozinhos, foi uma confusão, eu tive que, enfim, sair da onde eu estava trabalhando, encontrar, porque ele realmente deu pânico total, travou, assim, foi horrível, foi uma sensação, minha mãe ficou impotente diante daquela situação, né.
E se tivesse, né, num grupo, eu falei: "Como é que vocês 2 vão viajar por aí, só vocês 2 Mas sozinhos?". isso não é só velho, E porque hoje as eles não eram pessoas velhos na época não, porque eles têm sim. 40 anos Pois é, atrás. hoje, quando a gente fala velho, hoje uma pessoa de 75 anos, 78, Pois é, 80 não. anos, estão viajando muito bem, porque a Uhum. expectativa de vida nossa hoje Sim, aumentou e as pessoas estão viajando. O que eu digo, quando eu falo isso, eu queria dar um testemunho para você Hum, e para as pessoas que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, é o hum, seguinte, ela fala isso para vender. Não, uhum. não, porque eu vendo para Rondônia, né, Roraima, é um mochileiro, né, Uhum. Tibete, como quero fazer Tibete, ou então vamos lá fazer um trekking lá na base do Everest, que nós temos um Uhum. programa que a gente está lançando, né. Vamos Ah, fazer quero que isso. fale mais sobre Sim, esse é isso. um programa Eu lindíssimo quero ir, também. eu quero ir. E essas coisas você faz com gente nova, não faz com pessoa né, com mais Sim, é, idade. né, Mas mas é uma estrutura que exige logística. sim. E que a pessoa não faz por ela. Ela não vai fazer sozinho isso, ela vai precisar de apoio para poder chegar, para fazer bem feito. O que eu falo para você é o seguinte, que nesses anos todos de turismo que eu tenho, eu já internei passageiro em diversos lugares no mundo. Eu já passei muitas vezes e em muitos lugares, noite inteira, noite adentro com passageiro em hospital. Estava inserido num grupo comigo e o passageiro passou mal porque ele teve um pico de pressão, ele passou Sim, mal porque ele comeu demasiadamente sim. e ele teve uma convulsão, é porque ele tomou um medicamento errado ou deixou de tomar, ele não levou o medicamento, teve uma crise renal, né. Ele foi ver por exemplo, na Noruega tinha uma passageira que ela foi ver a Piracema, que estava acontecendo na Noruega e de repente assim, chegou mais próximo do rio, eu não sei, ela estava vendo e uma pessoa atrás deslizou e bateu com o pé na perna dela, no joelho dela, machucou o joelho e quebrou. Então eu fui Nossa. bater, passei uma noite inteira no hospital da Noruega, porque para ela ter. Eu fui fazer a aurora boreal, eu estava em Murmansk, eu estava no Circo Polar Ártico na Rússia, vendo a aurora boreal. E, num determinado momento, nós tínhamos estava menos 32 graus, nós tínhamos nossa bota, nossas meias e tudo, nós tínhamos que calçar uma outra por cima, para dar sequência e você não congelar o pé. Nós íamos fazer aqueles carrinhos puxados, né, Ah, sim, sim, Fusca sim. siberiano. Uhum. Então a gente estava experimentando as roupas e um grupo saiu na minha frente e ainda Uhum. estava colocando a minha, porque eu estava ajudando as pessoas a colocarem as roupas adequadas para se Uhum. expor a esse inverno. Mas o lugar é lindíssimo e a gente com as roupas bem tinha frio zero, né, ele estava ótimo para nós. Mas essa passageira, ela resolveu colocar uma bota um pouco mais larga, para dar mais conforto no pé. Mas ela ia pisar em gelo. Mas aí deu Aí foi o ruim, seguinte, é gente. muito. Quando eu estava no Nossa. circo, imagina você, Ai, meu Deus do Circo Polar céu. Ártico, Congelou. Murmansk, eu estava num lugar que não tinha muito bem, ela foi descer, na hora que ela desceu escorregou, bateu com a mão assim para segurar o corpo, quebrou isso aqui. Aí fomos eu e o guia parar num hospital público na Rússia, né, ela foi muito bem atendida, Uhum, deram todo o suporte, até os medicamentos foram dados, mas eu uhum, estava com a passageira, uhum. não é. Sim. Então hoje a Butterfly, ela define destinos. Por tudo isso que eu te disse aqui, a Butterfly hoje, como operadora, ela oferece para as agências oferecerem aos seus passageiros destinos que nós consideramos extraordinários. É aqueles destinos que você vive uma grande aventura. Seja uma aventura gastronômica, seja Uhum, uma aventura de curtir paisagem, seja uma aventura de curtir lugares extraordinários, temperaturas, né, uhum, regiões uhum. que são assim consideradas inóspitas ou assim pouco povoadas. Por exemplo, a Butterfly Eu ela gosto faz disso. Mongólia. Ela só faz Mongólia, a Mongólia inteira. As pessoas só fazem Ulaanbaatar, a capital da Mongólia. Não, eu vou ficar 8 dias dentro da Mongólia. 4x4, em veículos Nossa, 4x4, deve ser tão conhecendo. bonito, né. Lindíssimo, lindíssimo. Mas e da Ai. comida, né. A gente vai Uhum. fazer Nepal, Butão e Tibete. 3 grandes locais para você estar com a sua Contemplação, além né. de você ver templos milenares, você vai ter períodos de contemplação. O Uhum. Butão foi um país do mundo, Buta, que eu fiquei 5 dias e que eu fui percebendo engraçado, é como se meu corpo saísse de mim, eu visse a Luciane andando assim, eu fui percebendo que eu estava, assim, desacelerando. Eu nunca tinha passado por esse processo na minha vida. Mas é um lugar especial Muito, mesmo, né. eu estava desacelerando. Então, você sabe que eu sou 220, né, Sim, eu estava sim. desacelerando, quando eu vi, eu estava zen menina. Ah, isso eu queria ver. Tava, porque aquele país e aquele jeito, o jeito de Sim. vivência É, deles, né, lá tem o não como é que é tem aquela como. pesquisa que fala de Ele é o país mais felicidade? feliz é o país É, mais feliz do mundo, eles têm um é, grau de felicidade, é. porque é tudo muito simples, a comida é muito saborosa e toda orgânica, assim, é um pessoal que
tem um nível com relação à vida, são outros valores, né? Mas são esses destinos extraordinários que a Butterfly hoje investe, voltando naquilo. Sim. Esses destinos extraordinários é que nós hoje oferecemos aos passageiros, mas que são destinos que não são destinos que você faz com um roteiro de IA. Não é um destino que você compra no Booking.com, no Decolar. Tenho nada contra, viu? Quem está assistindo pode comprar, o dinheiro é seu, a vida é sua, mas os destinos que nós oferecemos são destinos que você precisa, não é? Você precisa da minha logística, você precisa da minha experiência. Da mesma maneira que quando você vai fazer uma reforma, né, na sua casa, Exatamente. se eu comprar uma tinta, eu vou lá com pincel e pinto. Ok, vai lá, compra a tinta, compra o pincel, o rolo, sei lá que você compra, e começa a pintar, né? Aí vai dar aquela coisa, vai ficar naquela meia boca. Não, eu acho. Quer dizer, aí você vai contratar uma pessoa que faz isso há muitos anos. Ou então qualquer obra em casa, você chama alguém que saiba, então a gente oferece Isso destinos extraordinários com a nossa expertise. E hoje nós temos muito. Ontem achei lindo, né? Minha funcionária, a Roberta, ela trabalha em home office conosco, ela mora em Uberlândia, e ela estava nesse evento em Belo Horizonte comigo. Ela falou, Luciane, eu achei tão bonitinho, porque foi uma forma tão carinhosa. Ela falou assim, você é uma joia no turismo, sabe por quê? Porque você tem tanta experiência. Porque nesses 92 países, Guta, que eu conheço, eu já repeti praticamente todos eles em mais de uma vez. Te deu uma segurança, teve ano, né? Você conhece o lugar. Teve determinados anos na minha vida que eu viajei quase que o ano inteiro. Eu chegava, ficava 5 dias em casa e saía com um grupo, entendeu? Mas também deve ser cansativo, né? Eu fico pensando, viajar é uma coisa excelente, deliciosa, mas trabalhar também com grupos deve ser um outro, né? É um outro lado, né? De novo, Deus na minha Até vida. porque é uma responsabilidade muito grande, enorme, muito né? grande. É uma responsabilidade muito grande. O perrengue é seu, não é do grupo, não são das exatamente, pessoas, não é? exatamente. Eu ganho para passar perrengue por elas. Sim. O que eu digo para você é que novamente Deus no meu caminho. Então ele me deu ele me posicionou numa profissão em que eu pude a oportunidade de conhecer muitos lugares, muitas cidades, muitos países. Nesses países eu participei de muitos shows, muito teatro, muito espetáculo, muitos restaurantes, né? Vivenciei experiências maravilhosas, desagradáveis também, mas foram mais maravilhosas do que desagradáveis. Mas aí é de novo Deus nesse contexto, que é um grande amigo que eu tenho, né? É um cara bacana comigo, de fato, que esse trabalho me proporcionou conhecer pessoas. E só conhecendo pessoas é que eu pude realmente fazer por mim. Isso só a maturidade que a gente percebe isso. Eu pude fazer uma seleção, eu pude entender limites, eu pude entender dificuldades, grau de dificuldade de vida. Não é de comida, de bebida, não, sabe? Não é de dinheiro, não. É grau de dificuldade de espiritualidade. Então, às vezes, eu vejo pessoas muito bem financeiramente, mas as pessoas têm um coração arrasado, né? As pessoas tiveram problemas, todo mundo tem. É a forma como você enfrenta o seu problema que é de fato quem você é. Então, eu conheci muitas pessoas super, 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 super legais. Hoje, quando eu fecho os olhos e vejo pessoas que já passaram, né, eu tive passageiros belíssimos que se tornaram muito amigos meus, que já não estão mais comigo, não estão mais nessa vida, né? Pessoas que passaram, eu tenho certeza que passaram para contribuir muito comigo. E eu trago essas pessoas no coração, Guta, porque eu vou amar essas pessoas até o meu último suspiro, porque elas foram muito importantes para mim. Eu fecho os olhos e vejo todas elas. Eu escuto a voz dessas pessoas, o som, o timbre da voz, o cheiro do perfume, a tonalidade do cabelo, entendeu? Foram pessoas, amigas, amigos que passaram. Tem muitos que estão vivos, que continuam viajando. Às vezes nem viajam, mas estão comigo Você ali. tem um grupo bem coeso que está sempre viajando. Eu vejo as fotos dos passeios, tem um grupinho que está sempre Esse grupinho com você. com as agências nesse momento, né? Isso começou em 2025. Com a Butterfly. Nesse momento, 2025, a gente já começou a pulverizar, né? Porque as agências começaram a introduzir mais passageiros. E esse ano, por exemplo, a gente está começamos agora foi agora na Argentina, nós fizemos a Patagônia, Argentina, e o Ushuaia, o Calafate, né, Buenos Aires. Então, nós tínhamos passageiros ali que estavam viajando a primeira vez. Ao Japão, é uma viagem que nós fazemos agora, Doha, né, se essa guerra permitir, né? Doha e o Japão. E é uma viagem que vão 22 passageiros. Desses 22 passageiros, 16 estão viajando pela primeira vez com a Butterfly. Olha que bacana. Então, aí é sempre, essa viagem eu irei.
E é sempre é sempre aquela expectativa assim, né, eu vou Minha conhecer irmã foi ao pessoas Japão, ano passado, ficou muito. enlouquecida Eu tive ano com o Japão. passado, mas quando eu fui, eu optei por fazê-lo fora da cerejeira, um pouco É antes. que é maio que é, né? Não, agora março. É março que é a Eu fui cerejeira? no início de março, que a cerejeira ainda não estava Ah, acontecendo. tá, Mas é março. assim, o que estava acontecendo, Guta? Eu estava com um grupo. Uhum. Quando tinha uma árvore com cerejeira, o grupo todo baixava na árvore, que tirar foto, e fazia foto assim, mostrando a flor na foto. Eu olhando aquilo de longe, eu falei: "Gente, esse povo não veio ver o Japão, esse povo quer ver cerejeira. O ano que vem eu vou levar na época da cerejeira". E aumenta, é impressionante, aumenta Sim. 25% o custo, por conta da Ah, cerejeira que tá. todo mundo quer ver. É, mas todo mundo é onde É eu altíssima vejo. temporada, É, né. aham, Então eu falei: "Vai ser na cerejeira". Então aham. essa história de ir com 16 passageiros, que eu nunca vi, que eu não conheço, né, que eu conheço agora, assim, contato, de fechar contrato, enfim. Uhum. Também sempre para mim é aquela experiência assim: "Como vai ser?". Mas hoje eu tenho a tranquilidade de saber lidar com isso. Saber Claro, a lidar com experiência é a melindres, melhor coisa lidar que com nuances, existe. porque eu quando eu olho para uma pessoa, não que eu seja melhor, nunca, Não. nunca, mas de maneira nenhuma, né, eu sou um ser cheio de defeitos, cheio de limite, né, me aguentar, coitado do Tassiano, dos meus filhos, né, meus amigos, tem hora que eu sou insuportável, né, nem minha cachorra me aguenta. Mas o que eu digo para você é que o tempo que eu tô de vida que eu tenho, e esses 60 anos, hoje eu consigo, se você me der um grupo de 10 pessoas que eu nunca vi, eu olho e eu sei quem tá mais, quem tá menos, só pelo jeito de olhar, pelo comportamento delas no grupo, e assim, e eu tento, com a minha experiência, Pois é, o com a minha bonito da vida é energia a experiência. com a A minha gente vai energia, que eu acho que isso acumulando, que né. vale numa viagem, Sim. não é só vender um pacote e receber o dinheiro, não. É também eu conversar com você, eu tentar entender o que você está passando, qual que era a sua expectativa ali, né. Às vezes eu faço uma coisa achando que estou abafando. Não, a Uhum. pessoa tinha uma expectativa diferente. Eu quero ouvir essa expectativa, para na próxima vez fazer melhor, Sim, entendeu? sim. É isso, eu acho A gente que é parecida, é eu isso. acho que essa troca, né. O papo tá ótimo, mas vai ficar melhor ainda, Hum. porque a sua quase xará, que é a Luciene, da Lobac, todo episódio ela é uma apoiadora maravilhosa e ela sempre tem um Gente, presente olha para que o bacana! Então convidado. a gente é convidado a falar um pouco da nossa vida, não é? É. Ter o prazer de estar com você aqui. Ainda Ah, recebe presente? é bom demais, né? Posso abrir aqui? Claro, pode. Ah, olha só que É gracinha! lindo. Eu vou levar para o Aí, viu? Japão, tá, Luciene? Olha que gracinha! Ai, Aqui, lindo, lindo, lindo. olha aqui, olha só. Nossa, lindo mesmo. E Sim, também não levo meus problemas na mala, né. sim, Pelo contrário, eu levo o meu melhor, porque sim. lá eu quero abraçar, eu abraço todo mundo, eu saio para jantar, eu saio para almoçar, É, assim, você é bem animada. muito tem que ser, Aham, porque o líder tem que ser isso, eu tenho que aham. interagir com todo mundo para fazê-los interagir entre si, para Sim, que eles sejam amigos, sim, para que haja um momento, algum momento da viagem seja propício para a transformação, sim. entendeu? Lindo. Porque se não tiver essa transformação, você não tem memória dessa viagem. Você pode ter 1000 fotos, você pode guardar todas as fotos do celular que você nunca mais vai abrir, mas as fotos estão aqui, estão aqui. Sim. Então essa transformação, essa é a grande missão da Butterfly. Não é só oferecer segurança, não é só Então, viagem oferecer é um investimento, eu sim, sempre falo investimento em muito, qualidade de vida, mas né. você tem que saber com quem você está fazendo. Uhum. Tem empresas muito melhores que a Butterfly, com certeza absoluta, mas nós procuramos o melhor. Eu olho para o melhor, eu olho para cima. Eu quero Uhum. ver, eu quero ser aquela que está melhor do que eu agora. Aquela que está ali, não, aquela não. Eu respeito o trabalho dela, mas eu não sou aquilo. Eu não Uhum. faço aquilo. Não vem querer conseguir comigo preço melhor para eu tentar te oferecer aquele serviço que está ali. Não, Uhum. então você vai lá e compra ali, com aquela Uhum. pessoa que vende aquilo. Eu Uhum. quero vender o que eu vendo aqui, mas de olho naquele serviço lá, entendeu? Porque você só se transforma com segurança, com o que eu estou te falando. Hoje a Uhum. Butterfly, qual que é a nossa, vamos dizer assim, hoje nós oferecemos destinos extraordinários, com segurança, com muita qualidade. E a Sim. qualidade não é só a comida, não é só o hotel, não é só o guia. A qualidade é o ambiente da viagem. É você levar esse grupo com alegria, sabe? É você conduzi-los com alegria, com Sim. paciência, é você acolher, ouvir o passageiro, abraçar, dar um beijo nesse passageiro. É. Passageiro tomando café, eu vou lá e abraço, faço com carinho, faço isso para vender. Eu também quero a energia dele, eles também me ajudam, né? E a gente vai criando aquilo, enfim, é uma Uhum. harmonia que vai.
Aí você falou uma palavrinha que é a linha do Passa Lá em Casa. É a linha, é saber ouvir o outro. Eu acho que as pessoas têm esquecido um pouco, com essa agitação toda que a gente vive, eu acho que tudo funciona, tudo na vida para mim é a premissa da minha vida é essa, é ouvir o outro. É fácil, na hora que você ouve o outro, você saca o que a pessoa quer, você tem que prestar atenção nela, e as coisas fluem. Você acabou de falar a palavra, assim, que toda a conversa que eu tive até agora aqui com todos, né, Vicente? Totalmente. Todo mundo é isso, quando fala essa frase. Todo mundo que dá certo, eu só chamei pessoas que eu tenho, assim, uma admiração imensa para conversar, porque eu quero aprender com as pessoas que eu admiro, assim, mais uma coisinha, né, vou anotando tudo, gostei disso, disso, disso. E a palavra-chave eu acho que é essa. Quando a gente está num grupo, com pessoas, a gente tem que ouvir, né. Tem umas exatamente quando você vai com um grupo por aí a pessoa está lá, todo mundo indo para um lugar, mas a pessoa estava achando que ia viver uma outra coisa. Presta atenção, de repente pode até dar uma mudada ali numa coisa e fazer assim, 40 pessoas tá curtindo isso e vai fazer mais aquilo para uma única outra pessoa curtir também, sabe, aquela coisa de saber mediar, conversar, eu acho muito gostoso essa parte de você entender o outro, sabe, ouvir e falar: Povo "Espera daquele aí, filme prestar atenção". o povo daquele filme Azul, lembra, eles não falam "eu te amo", eles falam "eu te beijo". Ah, é É, verdade. sim. É, O eu te vejo é sim. entender a pessoa, Exatamente. ele como ele é, né, Então, é a aceitar a minha pessoa linha como ela é, aqui. não é? Sem querer, todo mundo a gente conversa, conversa, conversa e fala a palavra mágica, que para mim é a palavra mágica, né, que a gente ouve o outro. Para mim É. é isso. Eu acredito muito nisso, né, desse acolhimento. Hoje está muito assim, não sei, as redes sociais, esse paradoxo é uma coisa assim que me incomoda um pouco. Uhum. Ao mesmo tempo que a tecnologia, ela nos põe em contato de forma imediata com pessoas e fatos, né? Ao mesmo tempo, o paradoxo está no que as pessoas hoje tratam com muita impessoalidade, não é? Uhum. Você está muito distante, você está ao mesmo tempo muito perto, porque você sabe tudo da vida que está acontecendo do outro, né? Sim. Mas você também não se envolve com aquele outro. Isso, exatamente. Então essa solidão nas redes sociais, essa solidão no meio de tanta gente que é um bando, você está, sei lá, sabe, é esquisito isso. É bastante Eh, esquisito. as pessoas não conversam mais, não se acolhem mais, não se abraçam mais, Sim. né. Eu acho que, em grupo por isso que é gostoso viajar em grupo, porque em grupo você vê pessoas melhores que você, vê pessoas, né, que você está percebendo que você está melhor que aquelas, não só no nível de saúde, mas no nível espiritual, né, você faz É a troca. você faz uma troca ali, você começa a Sim. ver aquilo, e começa a Sim. conversar, e ver o seguinte, o tanto que você pode colaborar com aquele ser, o tanto que Exatamente. aquele ser pode colaborar com você. Outra palavra bonita, colaborar. E eu, assim, nesse período que eu trabalho, né, esse período que a gente formou casais que estão juntos até hoje, é impressionante isso, né. Teve uma época que estava dando tão certo, eu pensei em trocar Butterfly Tour para o Santo Antônio Tour. Né. E outra coisa também é que o passageiro chega de uma viagem, né, depois eu nem vejo os passageiros, mas eles se reúnem para comer pizza, É. enfim, é porque formou ali uma Porque amizade, né. exatamente. E eu acho isso muito bacana, então, esse é o caminho, eu acho que Esse é o caminho. a gente está lutando por isso aí e está dando certo, né. Super certo. Ai, é Tá ruim bom, ter né? que terminar essa conversa, dá uma tristeza, não dá, Vicente? Dá muita tristeza. É.